Meus irmãos, pergunta 105 do nosso Catecismo Maior de Westminster, ela é simples, a pergunta, e a resposta também. Nós estamos no terceiro domingo falando da pergunta 105. Quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? A pergunta é tão simples, mas a resposta é tão extensa que Gerhardus Voss, quando ele discorre sobre esse tema, ele separa a pergunta 105 em 5 partes. O presbítero Barreto falou da primeira e da segunda, e falou que eu deveria estar com a missão de fazer a partir da terceira parte da pergunta 105. Eu pensei, eu vou fazer a 105C até o final e pegar a 106 para terminar o primeiro mandamento. Meus irmãos, não tem nem como terminar hoje a parte C, de tão profundo e tanta coisa que tem dentro do primeiro mandamento sobre os pecados proibidos, aquilo que nós não devemos fazer. E aí, para que a nossa aula não fique apenas eu falando aqui e os irmãos olhando aí, nós precisamos pegar nosso caderno, nossa caneta, afinal isso é uma escola e todo mundo trouxe seu caderno e sua caneta, certo? Errado, né? Então, a partir do próximo domingo, todo mundo com seu caderno, sua caneta, para que a gente escreva, para que a gente discorra sobre o que a gente está aprendendo. A gente precisa, às vezes, entender que a gente não deve vir para a igreja só para ser servido. Nós precisamos servir a igreja e deve haver esforço da nossa parte. Então, caderno e caneta é algo simples que nós precisamos fazer. Então, cada um aí dentro do seu celular, da maneira que puder, eu vou pedir para os irmãos, a ideia era fazer uma correlação de temas. Qual vai ser, como é que nós vamos fazer? E eu precisaria da caneta e do papel, mas nós vamos ler. Nós vamos citar, por exemplo, Romanos 2,5, está dentro do estudo de hoje. Romanos 2,5 tem a ver com tentar a Deus é pecado, a segurança carnal é pecado, insensibilidade sobre o juízo de Deus. Romanos 2,5 fala do quê? A ideia é mais ou menos essa, para que a gente leia e não simplesmente faça uma leitura avulsa da palavra, mas que a gente interprete o que a gente está lendo. Isso tem a ver o que com a gente? Então é basicamente isso que a gente tem que pensar hoje. Meus irmãos, lembram que eu falei aqui que o Catecismo Maior, as perguntas, eles são divididos em 3 etapas. Os teólogos em Westminster, quando eles elaboraram o catecismo, eles pensaram de uma maneira didática. Eles falam sobre os deveres proibidos, os deveres exigidos, os pecados proibidos e as razões anexas. Em cada mandamento, nós vamos ver cada um desses aspectos. Os deveres exigidos dentro desse mandamento, os pecados proibidos e as razões anexas. O que reforça aquele mandamento? E nós estamos somente num aspecto, que é o pecado proibido. O que é proibido no primeiro mandamento? É o que a gente está lendo, a gente vai pegar um pedacinho hoje. Mas antes de mais nada, Judá, qual é o primeiro mandamento? Bom, saiu da zona de conforto, foi longe agora. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. O que ele proíbe que a gente não faça? E aí eu vou ler a resposta da parte C, para que os irmãos comecem a ter um panorama. Os pecados proibidos no primeiro mandamento são: a incorrigibilidade e a insensibilidade ao juízo, a dureza de coração. É proibido também a soberba, a presunção, a segurança carnal, o tentar a Deus, o usar meios ilegítimos e o confiar em meios legítimos.
os deleites e gozos carnais. É proibido também o zelo corrupto, cego e insensato. Eu acabei de falar 11 pecados proibidos, dentro de muitos outros que tem na pergunta 105. E aí a gente vai agora ver cada um deles. Vamos abrir, por gentileza, em Jeremias 5:3. Pode ler, por favor, Rafael? Jeremias 5:3. Ah, Senhor, não é para a fidelidade que atentam os teus olhos? Tu os feriste e não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a disciplina. Endureceram o rosto mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Feriste, consumiste, eles endureceram o rosto, eles não quiseram voltar. O pecado da incorrigibilidade. O povo aqui de Jerusalém e de Judá, eles foram várias vezes reconduzidos pelo Senhor. O Senhor, sabe quando nós ouvimos a palavra mais de uma vez e a gente não escuta? Uma coisa interessante é que na pregação de hoje, nosso querido reverendo João Paulo, ele trouxe a parábola para explicar para a gente. E é interessante que essa parábola foi falada aqui umas 2, 3 vezes no último mês. O que a gente não está observando? O Senhor Deus está falando a mesma coisa para a gente. Será que nós estamos agindo? Tu feristes e não lhe doeu. Tu consumiste e não quiseram receber a disciplina. Endureceram o rosto mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Muitas vezes a palavra é falada aqui e ela é repetida, mas ela entra por ouvido e sai pelo outro, ou às vezes nem entra. Nós quebramos o primeiro mandamento quando nós somos incorrigíveis. O outro pecado que nós falamos agora é a insensibilidade ao juízo. E Gerhard Voss explica sobre esse insensibilidade ao juízo. Isso significa deixar de reconhecer a mão de Deus nas tribulações e calamidades que sobrevêm sobre uma pessoa ou uma nação. Passamos aí 2 anos e meio com uma tal de Covid, nos proibindo de vir adorá-lo no Santo Templo. 2 anos e meio. E aí agora, não tem Covid, a gente não vem cultuar o Senhor. Estão todos aqui, pelo menos eu acho, tá? Aqueles que atribuem, continuando Gerhard Voss, aqueles que atribuem todos os seus problemas ao destino, ao acaso, à má sorte ou à mera operação das leis naturais, esses que falam que desconhecem o agir de Deus, jamais verão a mão de Deus naquilo que lhes ocorre. Juízo, quando é derramado, a gente acha que é a mão de Deus. Um exemplo muito prático nas nossas vidas é a gente anda com o pneu do carro careca. Meses sem arrumar o pneu do carro. Aí entra um prego no pneu do carro, fura, a gente chega atrasado no culto ou não vem porque o pneu furou. A culpa é de Deus, certo? Ou é nossa, que não fizemos a devida manutenção e deixamos a mordomia de lado em cuidar daquilo que o Senhor Deus nos dá. Insensibilidade, a gente coloca tudo ao acaso, mas a gente não reconhece muitas vezes que Deus é quem está agindo. Essas pessoas não conseguem compreender que Deus preordenou tudo o que acontece, que todas as coisas estão sob o seu governo providencial e que tudo trabalha conjuntamente para o seu governo moral sobre o mundo. Enquanto as pessoas estão nesse estado mental, enquanto nós estamos insensíveis ao juízo de Deus, nenhum juízo que Deus lhes envie
deixará sobre elas qualquer impressão útil. Quebramos o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim, quando nós somos insensíveis ao agir de Deus. Nós deixamos ele de lado. Simplesmente deixa para lá. Quem é totalmente cego não verá a luz mais brilhante que seja, e nem quem seja totalmente surdo ouvirá o som mais alto que houver. Porque está cego, insensível àquilo que o Senhor Deus coloca nas nossas vidas. Tem um Costa Larga que ele é muito conhecido no meio gospel. É o diabo. Tudo é culpa do diabo. Tudo foi ele. Tudo é ele. Quando na verdade, muitas vezes é juízo de Deus. Eu estava numa certa igreja muito querida e houve uma transição de pastor. E aí nós conversamos com o pastor sobre a igreja. Ele falando: pastor, será que vai ser uma bênção essa troca e tudo? O Senhor Deus está... Ainda bem que nós não caímos na mão do presbitério, para o presbitério mandar qualquer pessoa para cá. A igreja vai poder conhecer o irmão, poder andar com o irmão, para poder escolher. E a igreja escolheu esse pastor. Isso é uma bênção. Aí ele falou assim: ou juízo. Naquele dia eu não entendi. Como assim juízo? Porque o Senhor Deus age tanto para bênção, como muitas vezes para derramar juízo. A gente não sabe sobre o futuro, mas o Senhor Deus, que controla todas as coisas, está ali. E nós não podemos ser insensíveis ao juízo de Deus. Quando a pandemia veio, e é um assunto recente, nós, no início, fechou a igreja, e agora? Só que depois de um tempo, os irmãos começaram a entender que o Senhor Deus está agindo. Mas demorou um tempo. Demorou um tempo para a gente ter essa sensibilidade. E aí, o que a igreja estava esfriando? Eu estive no seminário essa semana na aula do reverendo João Paulo e fui deixar um irmão, que ele é responsável por uma congregação no interior do Amazonas. Ele disse que lá, na pandemia, todo mundo sumiu, terminou a pandemia, ninguém voltou. Os irmãos querem ficar na frente da telinha do celular, não querem voltar. E esse argumento não foi só desse irmão. Outros irmãos de congregações nas regiões mais periféricas aqui que estão comigo no seminário estão passando pelo mesmo fenômeno. O que é contrário aqui no Mindu. Terminando a pandemia, o Senhor Deus encheu essa igreja. Louvado seja o nome dele. Mas é sentido contrário ao que está acontecendo em outras igrejas. Mas nós, vamos já falar sobre isso aqui, devemos tomar muito cuidado para não incorrer em nós o pecado da soberba. A insensibilidade com o juízo de Deus precisa estar presente, mas nós acabamos de ler sobre o confiar e a soberba. É um dos itens que está aqui. Jeremias 5:3 fala sobre a incorrigibilidade que nós passamos. Como assim? Onde é que está escrito isso? Jeremias 5:3. Insensibilidade sob o juízo divino. Isaías 42:25. Wilton, por gentileza, meu irmão. Isaías 42:25. Pelo que ele derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência da guerra. Isso lhes ateou fogo ao redor, contudo, não o entenderam, e os queimou, mas não fizeram caso. Senhor Deus, como nós acabamos de falar, ele agiu sobre o povo de Israel, mas não entenderam, não fizeram caso. Parece que eu estou falando, vocês não estão me ouvindo. Qual é a parte que vocês não entenderam? E aí vem o juízo do Senhor e dói. Às vezes, dói bastante. O pecado da dureza de coração. Será que nós somos duros de coração? Por que isso é pecado contra o primeiro mandamento? Romanos 2,
5, Gênesis, por gentileza. Romanos 2, 5. Mas, segundo a tua dureza de coração penitente, acumulas para ti mesmo ira para o dia da ira, a revelação dos justos e do livro de Deus. Romanos 1 e 2 é Paulo, o apóstolo Paulo, descendo a lenha na gente. É o pesado texto da depravação total. Não tem justificativo. Todos nós somos assim. Por vezes agimos assim. A dureza de coração, e interessante o que Gerhard Ross fala, é uma expressão usada para descrever um estado de caráter em que a sensibilidade espiritual foi grandemente ou totalmente perdida. Sabe aquela sensibilidade que a gente deve ter, de aquele anseio de querer estar com Deus? Não tem mais. Não obedecemos. Quando alguém está nessa condição, a sua consciência quase não funciona. Ou já não funciona de jeito nenhum. Vai embora. Simplesmente deixa para lá. O pecado da dureza de coração é proibido, porque nós afrontamos diretamente aquele Deus que diz: não terás outros deuses diante de mim. Primeira Timóteo 6, 4, Enéas, por gentileza. Timóteo 6,4. É enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. Doutor Paulo, o que é enfatuado? Enfatuado? Enfatuado. Desconheço o significado. Deve ser alguma coisa que impede ou que deixa a pessoa desanimada. Cheio de vento. Cheio de vento, vaidoso, peito estufado, soberbo. Isso é enfatuado. O pecado da soberba. Isso é proibido. Nós enchemos o peito, como eu acabei de falar agora, quando nós, sem querer, assumimos que a igreja encheu. Olha, a igreja encheu. Mais humildade. Às vezes é natural, nós ficamos inflados com algumas coisas. Mas se o nosso coração estiver longe de Deus, duro, vamos ficar soberbo. Mas quando a gente olha e reconhece a mão de Deus sobre um trabalho, aí a soberba está de lado e a glória vai ao Senhor. Mas isso tem que ser naturalmente no nosso falar. E sabe quando a gente percebe isso? Nas nossas conversas informais. É natural. É muito fácil vir para cá para frente, ou qualquer um de nós que estiver numa liderança, tomar muito cuidado com as palavras. Mas vocês vão me conhecer bem quando vocês estiverem andando comigo. Aí, poxa, ele está falando ali uma coisa, mas lá na casa dele é diferente. Quando ele está ali fechando o portão é diferente. Fala uma coisa, mas não vive aquilo. Isso a gente vai falar em Romanos um pouquinho mais na frente. A soberba é um dos pecados proibidos. Outros textos, e anotem no caderno de vocês aí também, Jeremias 13, 15 e Provérbios 16, 5 e Provérbios 16, 17. São textos que falam o que é proibido. Porque uma coisa importante que a gente tem falado na escola bíblica, muito legal entender tudo isso, a gente compreende, só que se nós não tivermos a escritura gravada na ponta da língua, de nada vale. Porque a autoridade não é nossa, é da palavra de Deus. Quando nós respondemos isso, tem que ser algo que a gente tem que constantemente estar buscando. Por que a soberba é pecado? 1 Timóteo 6,4. Não tem como ser vencido no argumento quando você usa a palavra de Deus como argumento.
Porque você citou a palavra, não é ideia sua. E aí, para isso, a gente tem que estar constantemente lendo a palavra, anotando na parede, escrevendo, botando no ouvido para ouvir. Cada um tem o seu método de gravar as coisas. Use para aprender a palavra de Deus. Nessa pandemia, o Senhor Deus foi bondoso, porque Ele trouxe para a gente a internet e Ele deixou a gente usar nossas Bíblias em casa. Mas nem todo lugar é assim. No meio da pandemia, tem um pastor, nós estávamos orando num trabalho fora, um missionário, que lá eles não estavam podendo usar a Bíblia. Então era o que cada um lembrava a respeito das Sagradas Escrituras, porque a palavra não estava na mão deles. A gente tem Bíblia em fartura, a gente não usa, fica lá fechado. Tem gente que esquece a Bíblia aqui na igreja e só vai lembrar que esqueceu domingo de manhã quando estiver procurando. Isso acontece, irmãos. Nós precisamos ter zelo, não excessivo. Então o pecado da soberba, ele é proibido. 2 Pedro 2, versículo 10, Rafael. 2 Pedro 2, versículo 10, por gentileza. Versículo 2:10. 2 Pedro 2:10. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em inúmeras paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Atrevidos, arrogantes, presunçosos. O pecado da presunção, ele também é um dos itens proibidos aqui. Nós muitas vezes fazemos isso. Josias, Isaías 28:15, por gentileza. Isaías 28:15. Temos aliança com a morte, com a vida, temos a cor. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira e debaixo da falsidade nós temos o pavor. O que é o refúgio deles aí? A mentira. E onde é que eles estão escondidos? Debaixo da falsidade. Debaixo da falsidade. O contexto aqui eram os habitantes de Jerusalém. 28:15. Isaías 28:15. Isaías batendo na gente também, dizendo que o povo estava confiando em si. A segurança carnal é pecado. E olha o que Gerhardus Voss fala sobre essa segurança carnal. Por que ela é errada? Por que confiar nas coisas da carne é errado? Afinal, eu tenho tanta certeza que meu salário vai cair esse final do mês. Não tem nada de errado. Para quem é militar sabe disso. Nunca falha. Teve um ano que falhou, não teve? Teve um ano que falhou. Mas muita gente sabe que isso... Tem gente que não sabe disso. Muita gente não sabe disso. Teve um ano que falhou. Mas assim, é certo. No início do mês, tá lá, não tá, Daniel? Então a gente confia que vai estar lá o dinheiro. Enfim, eu estou dando exemplo só de estabilidade financeira, a tal da estabilidade financeira. Mas por que a segurança carnal é errada? A segurança carnal é a confiança condescendente de que tudo vai dar certo. Esse é um ponto importante para os dias de hoje da igreja. E eu não sei se eu
vocês estão entendendo o que eu estou falando ou vocês não estão entendendo nada. Está todo mundo sem falar nadinha aí. Mas enfim, o Rafael está ali esperando uma oportunidade. Rafael, pode falar hoje, tá? Tá tranquilo, né? Ou então tá machucando vocês. Enfim, a gente. Olha só, a segurança de que tudo vai dar certo quando não temos. Vou dar um exemplo desse aí. Ou já Eu sempre pego os exemplos bem comuns. tem. Os pais lidam com os filhos pequenos, não disciplinam, enganam, entregam a educação ruim. E eles têm a expectativa de que a criança vai crescer e vai seguir a desgraça que você vai ter depois de 20 anos. A gente falou, está falando sobre os filhos, quando nós negligenciamos a educação dos nossos filhos. Tem duas formas. O nosso sistema público de ensino ele é muito defasado, é muito triste. Essa é uma verdade que nós não podemos negar. Mas também tem o alto zelo. Qual é a melhor escola de Manaus de acordo com todos os índices? Escola X, é lá que eu vou botar. Esse é um outro erro, se você não acompanhar o seu filho. E o resultado é daqui a 20 anos. Mas eu acho que talvez eu tenha entendido, acho que eu pergunto que dizer em relação à disciplina, treinamento pessoal dos filhos, entendeu? Não a questão do ensino em si. Também. A educação daquela formação de caráter, de personalidade. Que ensina a criança no caminho que deve andar. Também, digo. No Nordeste tem uma frase que diz assim: por falta de um grito, você perde uma boiada. Sim. Falta de quê? De um grito, você perde a boiada. As oportunidades que nós perdemos. E elas são abundantes na nossa família. Toda hora é o momento de disciplinar o filho e deixar para depois. Veja bem. A Catarina dele já está levando. Já que ela está aí chorando. Deixa. É disciplina, né? Ela já está entendendo que ela já tem vontade, né? Interessante. E eu nem ensinei isso para minha filha, o Rafael também não. Ela já tem vontade. Olha, eu só faço isso desde o que a Vanessa faz. A Vanessa é mais brava do que eu nessa parte. Mas é a disciplina, ela é importante. A confiança de que tudo vai dar certo, continuando. É a segurança carnal que leva as pessoas a dizerem paz, paz, quando não há paz. Ela envolve, essa segurança, uma atitude complacente para com o pecado e a lassidão, uma atitude indiferente para com Deus. É pecado por quê? Porque desonra a Deus, a quem deveríamos buscar com entusiasmo e servir com fidelidade, e engana o nosso próprio ser, em vez de nos levar a conhecer e a enfrentar a verdade da nossa real condição. Sobre essa segurança carnal, que nós simplesmente achamos que vai dar certo, o exemplo, fazendo o estudo para trazer para os irmãos, nós estamos na iminência de plantar um novo trabalho, na iminência de iniciar um novo ponto de pregação. Debaixo de oração, o conselho decidiu, mas tem muitos aspectos que envolvem isso, vários. Vamos simplesmente, achei a igreja, vamos lá, procura um lugar e vai. Baseado em quê? Baseado de que tudo vai dar certo. Não, precisamos planejar, fazer conta, orar, identificar o lugar que a gente vai fazer isso, analisar, ter discernimento se é o momento da igreja fazer isso. Simplesmente vai por aí, vai que vai dar certo, é vão. É o pecado da confiança carnal. É colocar Deus de lado e dizer vai dar certo. Ele vai cuidar de tudo, bora. Isso é pecado contra Deus. É desconsiderar a inteligência e o ensino que Ele nos deu. Outro detalhe que seria bom a gente falar a respeito desse setor, que é a questão da prudência que você bem colocou, né? Não fazer também prudência, mas também a gente não pecar por outro lado, né? O excesso da prudência que faz com que a gente não dê esse passo à frente também. Nós lemos aqui agora sobre o zelo. O zelo exacerbado é o último item aqui. Ou seja, confiança carnal. Todos nós fazemos isso no dia a dia. A certeza de que nós vamos chegar no horário certo,
a certeza de que amanhã no meu trabalho vai estar tudo bem, confiança carnal. Quando nós tiramos Deus das nossas vidas, nós confiamos em nós e nós quebramos o primeiro mandamento. E ao analisar o coração, a gente faz isso direto. Tem um outro exemplo que ele cita aqui, eu não vou achar, mas ele cita a questão do médico. Você está doente, aí você gripe, básico, pegou uma gripe. O que é bom para gripe? Vitamina C, ivermectina, enfim, um chazinho, limão. Existem muitas e muitas receitas para um bom resfriado. Mas que uma interessante é quando a gente coloca a confiança naquele remédio, naquela solução e deixa Deus de lado. Isso aqui pronto, isso aqui é tiro e quebra, acabou, você vai estar bom. Pode não fazer efeito. Nós colocamos a nossa confiança naquela coisa específica e tiramos Deus dali, porque nós diminuímos. É o 127. Se o Senhor não edificar a casa, esqueci. 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão. Salmo 127, Daniel. Mas, assim, em suma ali, a segurança carnal, ela quebra o primeiro mandamento, assim, porque, em última análise, seria a gente dizendo que tem o controle, ou agindo como se tivesse o controle das coisas. Então, é nesse sentido que ele quebra o primeiro mandamento. É isso aí. Mas a gente tem controle, não tem? Não. De nada. E ainda assim ele faz a pilha descarregar e você não tem controle. Tinha. Eu não tinha controle, não tem mais. Lá em casa, vamos lá. Mateus 4, 7. Wade, por gentileza. Bronzeadíssimo Wade. Mateus 4. Mateus 4, versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O famoso e conhecido texto da tentação do nosso Senhor Jesus. O pecado da tentação, tentar a Deus é pecado. E é aqui que ele cita o exemplo do médico que eu falei. Eu não vou tomar remédio e vou esperar que Deus me cure. Simplesmente estamos tentando a Deus quando nós negligenciamos a nossa saúde. Vai ficar curado como? Senhor, Deus vai me curar. Não sei se os irmãos lembram de uma historinha de um barquinho vai passando, o cara está se afogando, passa o primeiro barquinho, não, Deus vai me ajudar. Passa o segundo barquinho, Deus vai me ajudar. Terceiro barquinho, Deus vai me ajudar, eu não vou. Aí ele morre afogado. Chega lá e questiona Deus: poxa, morri, eu fiquei esperando o Senhor e eu mandei 3 barcos para você não quis entrar dentro. Nós não reconhecemos o agir de Deus nas nossas vidas e tentamos a Deus esperando algo específico. Muitas vezes um milagre, algo sobrenatural. Só que precisamos entender que Deus usa os meios ordinários nas nossas vidas. Então não adianta querer andar 200 por hora, Rafael, para chegar porque saiu atrasado de casa. Você não, esse não tem perigo. Esse pecado ainda de um pé pro outro. Vou sair atrasado, enfim. Então são coisas pequenas no nosso dia a dia. Cinto de segurança é algo que nós negligenciamos, é para nossa segurança. Falamos muitas vezes que uma certa vez eu fui estudar por algum motivo quantas vidas foram salvas por causa do cinto de segurança. Vidas salvas por causa do cinto de segurança. É porque o foco é vidas perdidas sem o cinto de segurança. Aí vem aquele númerozão, vai dar aquele impacto. Mas quantas vidas foram salvas por causa do cinto de segurança? É algo simples. Mas a gente reclama, diz que incomoda. É para a nossa segurança, dos nossos filhos.
Sim, a gente não sabe o dia de amanhã. É tudo muito rápido. Para quem dirige, é tudo muito rápido. Quando a última vez que eu bati o carro, eu olhei pro celular para baixo quando eu vi que tinha um carro parado na minha frente. Fale tudo. Simples. Tudo muito rápido. Não dá tempo. Solução, prejuízo, arca as despesas e para de olhar o celular. Isso é um esforço muito grande. Deixar de olhar o celular, nós que temos 2, 3 celulares. Mas enfim, tentar a Deus é pecado. Confiamos em nós e falamos: Senhor, me guia. Outro pecado. Romanos 3:8. Gente, está com a Bíblia aí? Por gentileza. Romanos 3:8. Porque não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que fazemos, pratiquemos males para que venham bens, a condenação destes é justa. Meus irmãos, eu aprendi isso aí plantando essa congregação. Trabalhando aqui junto com os irmãos, muita coisa naquele desejo de querer com que as coisas aconteçam, a gente às vezes passa o famoso vista grossa. Vamos praticar males para que venham bens. Romanos 3:8 nos ensina isso. Essa expressão significa: pratiquemos males para que venham bens, isto é, atingir um bom propósito fazendo alguma coisa que seja errada e pecaminosa. É isso que ele está dizendo. Sempre houve quem advogasse tal curso de conduta. Tem gente que defende isso. Pragmatismo. Essa não está aqui. Mas isso é pragmatismo. Isso funciona. Funciona. Olha, a igreja encheu por causa de tal e tal evento. O que estão ouvindo? Não é o evangelho. Isso acontece, isso é muito forte, principalmente na nossa região. Mas isso acontece na nossa vida. Nós, no anseio de querer fazer a obra, no anseio de querer ser um servo melhor, fingimos tal coisa, deixa de cantinho, mas é para o bem maior. Entre aspas, vamos fazer mais eventos. Vamos fazer mais eventos. Que enche a igreja. Isso. E aí peca. Eu só dei o exemplo, mas existem outros. Mas, ou seja, é proibido. Aqui, nosso catecismo maior chama do pecado de usar meios ilegítimos. Mas é por uma boa causa. É ilegítimo? Não faça. Ontem eu repeti para alguém, não lembro onde, foi com Gênesis. Gênesis ontem me fez cansar bastante, mas enfim, esse irmão é uma bênção, tá? Orem por ele. Ontem nós estávamos trabalhando e eu coloquei para o cliente que nós estávamos na casa que é muito fácil ser militar. Eu aprendi isso no militarismo. Faz o que está escrito. Não inventa. Segue aquilo ali e você vai se dar bem. Eu estava dando exemplo para o cliente a respeito de uma nota fiscal que um determinado comandante pediu para fazer algo errado. Aí eu falei: tudo bem, é para fazer, o senhor vai assinar a nota aí, o senhor manda fazer. Ele: não, assinar não. Eu não vou assinar não. Mas enfim, tive que apanhar algumas vezes por causa disso. Se fizer o que está escrito, mas está escrito aqui. Aí o Senhor Deus me trouxe do império das trevas para o reino da maravilhosa luz. Aí eu vi que ser cristão também é fácil. É seguir o que está escrito. Mas a gente precisa saber, ter discernimento, para saber se o que está escrito não vai quebrar o outro lado. Faz por uma boa causa. Calma aí. Tem algumas coisas que a gente tem que ver. Porque o Senhor Deus, o primeiro mandamento, ele fala quem ele é. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. E aí, dentro desse primeiro mandamento, ele está se apresentando. Não quero coisa ilegal, não quero coisa ilegítima. A força não é tua.
faço questão de enfatizar isso. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, a casa da servidão. Entre um e outro tem um aspecto do amor. Ele tirou da casa da servidão. Graça. Então, assim, isso faz toda a diferença. Não é um mandamento frio, duro, inflexível. A condição deles era que nem estava mais palha para eles. Então, assim, o texto é muito importante para Israel. Não me perdoa a presunção. Mais uma vez, o Victor Amazonas colocando que entre eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra da servidão, e o te tirei é graça. Foi Ele que fez. Ele fez por amor. Esse povo que estava aí desse jeito, eu vou mostrar que eu amo vocês de tal forma que eu vou tirar vocês daí e eu vou cuidar de vocês. Tem alguma coisa, mas tem alguns aspectos que eu vou ensinar para vocês. Por causa do meu amor por vocês, não terás outros deuses diante de mim. Entendeu? Na hora a gente recebe a ordem e não compreende algumas coisas. Só depois o Senhor Deus vai revelando para a gente, à medida que a gente vai estudando, vai entendendo, vai pedindo para Ele fazer uma exegese, um sermão. Exige leitura daquilo que talvez o Senhor Deus nem explique para a gente naquele momento. Você vai ler, não vai entender aquilo. Como Filipe Eunuco, né? Filipe Eunuco, ele estava lendo. Como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Nós precisamos clamar ao Senhor para que entenda, para reconhecer o amor de Deus nos 10 mandamentos. Não somos antinomianos, anti-lei. Nós não excluímos a lei, mas nós entendemos o amor de Deus através da lei. Isso precisa ficar enraizado nas nossas vidas, numa vida prática, para Ele. Não adianta ler, fazer uma EBD aqui e sair por aquela porta e continuar andando a 200 por hora, continuar se servindo de coisas ilícitas, continuar tendo zelo extremado por Deus, continuar com o pecado da soberba. Se for para ser assim, é melhor às vezes não vir. Você está chamando juízo para si. Tem que haver mudança nas nossas vidas diárias. Não é o povo Israel, é a nossa vida hoje. É aquilo que nós vamos fazer saindo daquela porta, não é nem daquele portão lá. Nós precisamos ter esse zelo por Deus, de amor por Ele. O pecado por meios de usar meios ilegítimos afronta, ofende a Deus diretamente. Através do primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Jeremias 17, 7. Zônia, irmã querida, pode ler? Consegue? Jeremias 17, 7. Bendito o homem que confia no Senhor. Não? Jeremias 17, 7. Isso. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Amém. Bendito é o homem que confia no Senhor. O pecado de confiar em meios legítimos. Devemos confiar no Senhor. É legítimo ter, por exemplo, o salário na conta no final do mês? É legítimo. Mas erramos quando confiamos no dinheiro. Confiamos naquela provisão. Tem um livro chamado A Máfia dos Mendigos. Esse livro, o título foi proposital para vender. E eu li esse livro.
Em resumo, esse livro explica o esquema que a caridade, o efeito do esquema da caridade na vida dos moradores de rua. Como? Em resumo, dia de terça tem sopa, dia de quarta tem comida japonesa, dia de quinta tem frango, dia de sexta tem carne e dia de sábado tem um outro lado. Os moradores de rua, eles tinham a escala das comunidades que iam. Aquela comunidade vem terça, aquela quarta, aquela quinta. Tem uma comunidade que duas comunidades vêm na quarta. Então hoje eu vou me fazer valer, hoje eu não quero sopa, hoje eu vou de yakisoba, porque o pessoal, o grupo X, vai vir para cá e vai trazer. Eles sabiam, para eles era melhor ficar na rua porque tinha tudo de mão beijada. O autor do livro, o pastor Iago Martins, ele passou um tempo na rua, e tem uma parte do livro que ele diz assim, que tinha comunidade que obrigava ele a receber as coisas. Então você tem que aceitar, porque se você não aceitar eu não vou ser salvo, eu vou perder minha bênção no céu. Então tenha um entendimento das comunidades que estão ali, e não que seja errado, mas a maneira como funciona é uma maneira errada. Essas pessoas estavam confiando na sopa que as pessoas estavam a entregar ali, só que eles transformaram aquilo numa confiança ilegal. Estão ali naquela condição porque não querem trabalhar e muitas outras coisas. O livro serve para nos ajudar a entender como funciona muitas pessoas que estão por aí. E nós lidamos com isso em Manaus. É só parar no sinal de trânsito e tentar reconhecer como funciona. Se algum dos irmãos tiver a oportunidade de estudar em loco a vida dessas pessoas, vocês vão ver que alguns têm condições melhores do que alguns de nós aqui dentro. Na porta da igreja, lá em Belém, na Basílica, lá em Nazaré, tem gente que tem casa de luxo, mas fica na porta da igreja e vive daquilo. Eu fiz uma matéria há alguns anos no jornal local que identificou isso, foi seguindo e identificou a casa da pessoa. Mas ela vive há anos na porta da igreja. Se faz valer da piedade ou do falso entendimento de algumas pessoas. Confiam naquilo. Nós confiamos em meios legítimos muitas vezes. E nós devemos confiar no Senhor, cuja esperança é o próprio Senhor. 2 Timóteo 3,4. Só para conseguir ler? 2 Timóteo 3,4. Vaidosos, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Amar os prazeres mais do que amamos a Deus é maligno. Aí eu vou falar para os irmãos de um pecado meu que os irmãos não têm, só eu tenho. Uma preguiça para acordar de manhã cedo, absurda para levantar daquela cama. Eu desconfio, e aí vou botar a culpa nele, né? O diabo coloca uma corrente em mim, na cama, que ele não me deixa levantar daquela cama. Eu tenho uma preguiça absurda de levantar da cama às 6 da manhã. É dose. Imagine acordar às 5, 4 da manhã, ou às 10 da madrugada para alguns irmãos. Tem alguns irmãos que acordam às 10 da madrugada. Não é, Tia? Não é? Mas, ou seja, existem alguns pecados que pra gente é gostoso fazer, mas é maligno. Tem outro que a gente faz e nem percebe. Também só eu, na verdade, vocês não fazem. Procrastinação. Vocês não sabem o quanto eu sou procrastinador, meus irmãos. Mas meu irmão sofreu, meus irmãos, você não sabe a luta que é. Mas eu sou um assíduo procrastinador. Eu tenho que me desviar de tudo, larga-se, por isso que eu não olho o celular. Aí quando eu vou olhar é dentro do carro e fico batendo nos outros. Mas assim, a procrastinação é um outro pecado presente. E a gente faz às vezes porque quer. A tal cena, você vê meia hora se passaram. Ou muitas vezes sente aquele cheiro, queimou arroz, queimou feijão, corre. Porque estava lá no celular.
o pecado o pecado de amar aos prazeres mais do que nós amamos a Deus. Isso é pecado. E o último texto, Gálatas 4:17. Pode ler, por favor? Gálatas 4:17. Os que os obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. O zelo, meus irmãos, o pecado do zelo desorientado. Devemos ser zelosos com a palavra de Deus? Sim, é evidente. E quando eu cheguei no final, engraçado, quando eu cheguei no final eu percebi que o início do nosso estudo era falar sobre o legalismo, que nós devemos fugir. Irmãos, e aí vida prática, né? Nós estamos há alguns meses falando sobre os 10 mandamentos, a lei de Deus. E tem uma pergunta, comentários de corredores, vou chamar assim. É pecado fazer isso? Eu posso fazer aquilo? E aí? Posso comprar um peixe domingo? Não vou estar fazendo outro trabalhar? Legalismo. Puro e cru, nu e cru legalismo judaico. Nos nossos comentários, porque nós pode isso ou aquilo. Aí nós precisamos entender que a nossa vida, ela não é uma lista de quadrinhos praticar. Fiz, não fiz, ok? Nossa vida é uma vida zelosa com o Senhor. Só que esse zelo, ele não pode ser exacerbado. Ele não pode ser um zelo desorientado. E sobre esse zelo corrupto, zelo cego, zelo insensato, Errados Voz explica. A palavra zelo significa entusiasmo por alguma coisa. Então, se você é zeloso, é porque você quer aquilo com entusiasmo. E esse entusiasmo nos leva a uma vigorosa atividade por tal causa ou ideia. Então, devemos ser zelosos. Mas aquele ativismo, ele precisa ser controlado. Aí, a palavra chinesa para zelo, olha só que interessante. A palavra chinesa para zelo é literalmente um coração quente. Quem é zeloso tem um coração quente, o que nos dá uma boa ideia do sentido. Ter zelo ou ser zeloso por Deus é bom e é certo, mas há também modos errados de zelo, aos quais o catecismo descreve como o zelo corrupto, cego e insensato. Isso significa que mesmo sendo zelosos para com o verdadeiro Deus e o seu serviço, o nosso zelo finda sendo pecaminoso. Olha só, zelo corrupto é o que procede do nosso coração pecaminoso e dos desejos e impulsos, e não da nossa nova natureza e obra do Espírito Santo em nossos corações. Se, durante uma discussão com alguém, vamos para a prática, se durante uma discussão com alguém sobre a verdade da Bíblia, um crente em Cristo, na defesa da palavra de Deus, perde, por causa do seu zelo, o controle e fica irado, em vez de ter o espírito manso e humilde, é um exemplo de zelo corrupto. Acho que foi semana passada, a Rafael fez uma pergunta. Devemos agir assim, moçada? Nós devemos ter discernimento. Fez uma pergunta a respeito disso. Deve ter feito. Como fazer? Fugiu. O Barreto falou alguma coisa aqui, o presbítero Barreto falou alguma coisa.
e a gente fez uma pergunta a respeito de como agir com a pessoa que está pregando coisa errada. Isso, perfeito. Devemos ter discernimento. Aí a gente fica conversando. Às vezes, não é o momento de chamar o irmão ou a pessoa. Aquele não é o ambiente para discutir sobre tal assunto. Não é o local. Nós precisamos ter discernimento. Mas às vezes, no zelo exacerbado, naquele coração quente, naquela atividade vigorosa para conseguir alguma coisa, a gente peca. E aí, não adianta. Perdemos tempo e às vezes perdemos a oportunidade de pregar o Evangelho verdadeiro do nosso Senhor Jesus. Às vezes a gente usa a palavra de Deus para justificar um zelo pecaminoso. Como? O Senhor Jesus virou aquela mesa, Ele jogou tudo lá no chão. Calma. Qual era o contexto? O que estava acontecendo ali? Você não pode pegar um verso isolado e transformar numa resposta sua. Zelo pecaminoso é pecado. Zelo pecaminoso. Alguém postou no nosso grupo essa semana, precisamos dar nome ao pecado. Acho que foi a irmã Silvânia. Precisamos dar nome do pecado como ele devidamente é. Zelo exacerbado é pecado. O zelo sério, corrupto. Continuando ele aqui. Quando o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, perseguiu os cristãos, é um exemplo de zelo cego, como mais tarde ele mesmo reconheceu. Os judeus, nos dias de Paulo, eles tinham um zelo por Deus, mas não era com entendimento. É o mesmo que nós ficarmos aqui. Pode? Não pode? Posso ir almoçar na casa da mamãe domingo? Pode. E ficar lá e não vir para o culto porque se estendeu? Não pode. É uma lista de pode e não pode. Quando na verdade, Senhor Deus, o Senhor deixa. Senhor, hoje é dia de te cultuar. Eu sei que se eu for lá, vai estar uma churrascada, um monte de gente falando um monte de coisa, eu vou chegar cansado e muito possivelmente eu não vou para o teu culto. Eu acho que hoje eu não deveria ir. Vou me guardar. Mas essa conversa é você e o Senhor. Longe de qualquer líder ficar aqui dizendo o que vocês devem fazer. Cada um vai responder por si no dia que ele vier. O que, como eu falei da última vez, agora que os irmãos já sabem, não tem para onde correr. Tem que mudar de vida. Tem que haver nova natureza. E a nova natureza vai ser através do que nós fazemos. Até mesmo dizer que hoje, domingo, eu não vou trabalhar. Ontem eu estava conversando com o irmão Anderson e a respeito de abrir uma loja. Conversando sobre empreendedorismo, e ele citou aí uma rede. Americana? Não sei de onde é não, mas é uma rede que as mulheres gostam muito, mas é pecado usar. Pode isso? Agora. Como assim, gente? Uma rede de loja? É uma rede de loja que as mulheres gostam muito, mas é pecado usar. Para elas, né? Cacau Show. Entendeu? Mas eu uso também. As mulheres gostam, mas para elas é pecado usar. Então elas estão... Ontem, cara, lá em casa tinha tudo light lá em casa. Era, o que tinha fora que não era light lá foi porque algum homem levou, entendeu? Porque que pode assaltar. mas tem... Olha só, cacau com 85% pode, entendeu? Se for 84%, não pode. Não pode. 85% leite. Entendeu? 85% leite. Se pudesse, eu tinha 5 litros para pegar. O Rafael falou: 85% leite. Pode. Deixa eu fazer uma observação aqui. Irmãos, vamos voltar. Eu estava me lembrando, eu acho que é o último capítulo daquele livro do Amado Timóteo. Eu não me lembro do nome do editor, né, que na realidade ele convidou uma série de missionários, ministros, cada um para escrever um capítulo. Se eu não me engano, esse último capítulo foi escrito por aquele pregador africano, Gordil. Lembra dele? Pois é.
E ele falou de um missionário americano, cujo nome eu não lembro, mas ele evangelizou os índios e morreu muito jovem, na casa dos índios. E esse rapaz falou mais ou menos o seguinte, né? No leito de morte dele, pegou tuberculose, eu acho que foi tuberculose, ele disse o seguinte: o Senhor Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo. O que eu faço agora com a mensagem? É muito esquisito isso, né? Mas eu penso que na nossa geração ainda não feito isso. Nós temos nos privado e privado dos nossos filhos por causa de alguns exageros que a gente comete, né? Eu sou testemunha disso. Eu vou confessar o pecado dos irmãos. Eu tive que adoecer para entender que eu estava vivendo uma coisa tão simples, né? Você falou em moderação, né? Está me alimentando de forma errada. A conta vem, né? A conta vem. E todo mundo já sabe disso, eu muito mais porque era médico. Não, mas não justificava com uma série de coisas. Não é? Então, assim, esse ponto tem muito a ver, talvez tenha mais a ver com o sexto, né? Não matarás, do que com o primeiro. Mas tem a ver também, né? A declaração desse missionário, poxa, ele sabia que ele tinha uma missão, que ele tinha um projeto, e ele se excedeu, talvez num zelo exagerado, a ponto de perder a juventude. E o projeto dele, a missão dele. David Brainerd? Eu acho que era esse, não tenho certeza. É o último capítulo do Amado Timóteo. Acho que é David Brainerd. Morreu jovem, tuberculose. Isso. Morreu na casa do reverendo Jonathan Edwards. Eram muito amigos. Foi? Era o quê? O sonho dele? Sobre dele. Falei sobre esse livro ontem com o Anderson, conversando com ele lá. Citei para ele, por algum motivo, essa literatura, A Vida de David Brainerd. Eu fiz uma disciplina que o reverendo ele foi maldoso com a gente, com os alunos. Ele mandou o capítulo 1, o capítulo 5, o capítulo 7 e o capítulo 13 da biografia. Aí, cada capítulo que eu ia me quebrava. Nós estamos muito longe de ter uma vida santa. Muito longe desses irmãos, o relato que faz, que ele coloca. E aí, eu tive que comprar o livro. Eu comprei o livro, li, extremamente edificante, comprem. Aí comprei, quando terminei de ler, aí eu presenteei aquela mocinha lá atrás. Leia, e que esse livro sirva para lhe edificar. É um livro excelente. Vida cristã. Nós precisamos disso. Qual? Não, a vida de David Brainerd. Aí ele conta justamente sobre tudo isso. Vida cristã. O hindu precisa disso. Nós precisamos disso. Tudo bem, igreja organizada, tudo muito bonito. Precisamos ter uma vida que glorifique o Senhor. Lá fora, a pessoa que estiver do nosso lado tem que falar assim: essa pessoa é diferente. Por que eles são diferentes? Qual é a razão da esperança que há nesse pessoal aqui? Isso precisa ser transparente. Ainda que a gente seja mais retraído, ainda que a gente não fale bastante. As pessoas precisam olhar para a gente e falar: essa pessoa é diferente. Porque nós estamos ouvindo a palavra de Deus e para agradá-lo, nós obedecemos a lei. Em gratidão àquele que morreu na cruz por nós, nós entendemos e estudamos que nós não devemos ter segurança na nossa carne. Nós devemos fugir do pecado da incorreção. Ouvimos 1, 2, 3 vezes e a gente ainda não mudou. Precisamos estar atentos para a palavra de Deus. O pecado da dureza de coração. Aí vai um parêntese do diácono da igreja de vocês, tá? A gente tem visto muito papel
e copo descartável no chão no final dos nossos eventos. Muitos estão esquecendo os copos do lado da cadeirinha. Meus irmãos, precisamos juntar pelo menos o nosso, porque fica sobrecarregado. Todo mundo vai embora. Copo descartável. Já gastamos mais de copo descartável de novo. Há 2, 3 meses atrás, acho que foi a irmã Mirella. Opa, vamos dar uma segurada no copo que a gente está comprando e está gastando. Isso eu conversei com o nosso pastor. No domingo passado, tinham 8 copos aqui embaixo. Eu vim guardar a chave e vi 8 copos aqui. Eu, pastor, não. A gente que vem pregar aqui 8 copos. Pastor, vamos fazer o seguinte, vamos trazer a nossa garrafinha e orientar os irmãos para também trazer a sua garrafinha. Tem copo descartável? Tem, para visitante. Mas os irmãos, cada um tem o seu. E a gente começa a cuidar da igreja. Mordomia, serviço. Fechando parênteses dos diáconos. Pecado da soberba. Não inflar o nosso coração porque nós estamos aprendendo da palavra, mas viver a palavra, não com o zelo exacerbado. Exacerbado. Com o zelo bíblico. Não confiar nas coisas que nós recebemos, mas confiar no Senhor. Jeremias 17:7. E meus irmãos, fugir dos meios ilegítimos para conseguir coisas boas, o bem maior, não. Senhor Deus, Ele não aceita. Senhor, eu consegui esse dinheiro, isso é clássico, né? Um seminarista perguntou, pastor, minha comunidade fica lá no meio da FDN. Aí um traficante do bairro lá é o que melhor dizima. Devo aceitar? E aí? Eu acho que sim. Não? Acho que não. Mas a gente não tem como presumir que foi de droga, né? Não. Não, peraí. Eu acho que eu acho que a gente tem que ter cautela. A gente está presumindo das coisas sem defender. Tudo bem. Não, presumir é traficante. Concordo com o senhor. Como o presbítero Júlio Bessa e o Barreto não estão aqui, nem o pastor, o presbítero Amazonas. Malafaia já respondeu isso. Malafaia já respondeu isso. Confere a resposta. Olha só, ele foi acusado de lavagem de dinheiro. A ideia é essa. A igreja dele está sendo usada para lavagem de dinheiro. Sim. Nada a ver com as posições teológicas desse ministro, mas ele respondeu uma coisa razoável. Ele perguntou como saber se ele se coloca no gasofilácio é dinheiro lavado ou não. É difícil. Posso fazer um comentário? Agora, se sabe, se tem certeza, aí tem que ter coragem para chamar o moço e dizer assim. É complexo, eu vou dizer o que é complexo. Os socialistas, muitas vezes eles dizem, ensinam isso, que isso é um meio de vida e um trabalho. E essas pessoas acreditam nisso. Eu li um artigo de um pessoal que estudou essas pessoas, e assim, eles têm honra entre o pessoal do grupo deles, eles assistem a comunidade, eles se veem como heróis. Para você mudar a cabeça de um camarada desse, você não pode simplesmente descer um machado nele, porque ele não vai nem te entender. Ele precisa de uma transformação de vida, ele precisa daquilo que o apóstolo Paulo fala, né? Completa restauração de mente, precisa de um milagre. Então, eu penso que tem que avaliar caso a caso. Isso é complicado. Discernimento, sempre. E esse caso específico que nós tivemos lá no seminário é um traficante. O traficante vive disso. Eu queria só comentar essa questão do exemplo do Dr. Sérgio. A gente precisa ter muita cautela, porque a gente está analisando o exemplo do camarada que trabalha com tráfico de drogas. Né?
No entanto, tem tantas outras formas de forma ilegítima e a gente não pode sair presumindo também a culpabilidade das pessoas assim, porque senão a gente vai estar pecando também. Sim. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Você não pode. Agora, se a gente tem certeza, aí tudo bem. E é isso que a gente precisa. Quando a questão é jogada, vamos considerar mais coisas. Mas muitas vezes nós somos ativos, né? Tá errado, não tá errado. Queima. Nós somos excelentes juízes. Para sentenciar, é só colocar o caso, isso aqui é fácil, dá uma canetada e manda para a prisão. Nós fazemos isso. Nós matamos, como o presbítero colocou, no coração muitas vezes as pessoas. Mas usar meios ilegítimos, e aí você tem que analisar aquilo dentro de um aspecto inteiro. Meios ilegítimos por uma boa causa, não pode. Não devemos fazer isso. Isso é quebra direta do primeiro mandamento. Precisamos ter discernimento com tudo que acontece. Tem um cara que ganha dinheiro numa loteria. Sim. Também é uma coisa que tem que ser considerada. É legítimo ou legítimo? E ter jogado já errou. Pois é. E aí ele vai para a igreja. E aí agora, ganhei. O que eu faço? Ele vai para a igreja. Entendeu? Mas enfim, nós falamos isso aí no Não Furtarás. Mas enfim, meus irmãos, essa é a terceira parte da pergunta 105. E que tem um pastor que falou pra gente lá no seminário recente que ele acha muito pequeno, muito vago, quando depois de uma aula fala assim, que o Senhor Deus aplica essa palavra. E quando na verdade a gente tem que dizer, não faça isso, evite fazer isso, fuja da dureza de coração, pecado da soberba, fique atento, presunção, fuja disso também, segurança carnal, confie no Senhor, porque Jeremias 17 fala, e aí você vai, eu entendi o que eu tenho que fazer. Porque se deixar assim, só a bênção derramada, não vira uma vida prática. E nós precisamos pegar essa aula e colocar na nossa vida para que dessa maneira o nome do Senhor seja glorificado. Vamos orar? Senhor Deus, Pai nosso que estás no céu, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai, e te pedimos perdão, Pai. Perdão pela soberba, perdão pela segurança que nós temos nas coisas da nossa carne. Perdoa, Senhor Deus, por confiar em tudo menos em Ti. Perdoa, Senhor Deus, pelo prazer que sentimos e desejamos nas coisas do mundo. Senhor Deus, perdoa pelo zelo desorientado. Perdoa, Senhor Deus, o zelo sério. Perdoa, Senhor Deus, a insensibilidade quando Tu age com juízo sobre as nossas vidas. Rogamos a Ti, Pai, que a Tua muita misericórdia, que se manifesta de várias formas, que ela seja dessas várias formas derramada sobre as nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito nos vivifique, Pai, e que para a glória do Teu Santo Nome, neste local, nesta igreja, haja servos tementes a Ti, Senhor. Em Cristo nosso Senhor nos leva para nossos lares, para uma refeição em família e nos traga de volta, Senhor, para Te adorar na beleza da Tua santidade logo mais no final deste dia. Domingo deleitável a Ti. No nome do nosso Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Amém.